Olá, gente, vamos a mais um vídeo. Se assim Papai do Céu quiser nos ajudar, vamos falar de várias questões, né? Que porventura vier aqui pra gente falar. Apocalipse 1:3. Eu vou ler aqui no texto grego do Novo Testamento, grego analítico. Diz que bem-aventurado é o que lê alto, tradução literal, os que escutam, né? Apocalipse 1:3 foi em 1 João. Apocalipse Ioannu. Macarios, bem-aventurado, congratulado, abençoado, feliz, favorecido por Deus, né? Ro anagnoskon, o que para cima lê, né? Ou lê alto, ou seja, a pessoa que estaria lendo essa carta aqui que João mandou às igrejas. Cada igreja, que na verdade igreja não tem nada a ver com a ideia que nós temos hoje, né? A nossa ideia é a congregação. Nós chamamos a congregação de igreja e dissemos que a congregação é a casa de Deus. Essa ideia católica romana que nós temos, né? De que a instituição é que é importante. Apesar de falarmos com a boca que não, mas na prática é isso mesmo. Então a igreja, como Paulo ou como João diz assim, aqui ele diz aqui no versículo 4, né? Ioannes, Thais, João, Ais, Repta, 7, Eclesiais, igrejas, Thais, NT, as que estão Ásia, na Ásia. Então, bem-aventurado é o que lê alto, ou seja, a pessoa que pega esse pergaminho, analisa primeiro para ver o conteúdo e dominar a leitura dele, e chega diante da congregação e lê sem acréscimo e sem diminuição, lê fielmente. Assim como você grava alguma coisa no cartão de memória, no CD e no DVD, quando você coloca no dispositivo, o que é que o dispositivo faz? Computador, DVD, uma caixinha de som como essa aqui, ela primeiro lê. Se ela não lê, você pode apertar o play do jeito que for. Se ela não conseguir ler, você pode apertar o play, passar a vida toda ali, você quebra, mas ela não reproduz, porque ela não conseguiu processar primeiro. E o grande problema nosso é que nós não processamos. Nós não analisamos, não buscamos compreender para reproduzir com fidelidade. Olha o que está escrito em Josué, eu falo sempre, todos os vídeos pode reparar que eu falo isso. Josué capítulo 1, vou ler aqui na versão de Jerusalém. Josué capítulo 1, que nós temos a mania de sempre repetir o que ouvimos, sem saber se de fato é verdade, sem analisar, sem pesquisar, para saber o fundamento, se realmente tem base, se aquilo é de fato. Josué capítulo 1, gente, Deus deu um grande alerta a Josué, mas não adiantou. Tanto é o que aconteceu com Ai, o que aconteceu com os gibeonitas. Olha o que Deus fala a Josué: ser firme e corajoso, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Então somente ser de fato firme e corajoso, para ter cuidado de agir segundo toda a lei. Como é que você vai agir segundo a lei, segundo a palavra, se você não lê? E quando lê, você não estuda para compreender. Boa. Amigo. Tudo bom? Então a pessoa tem mania de repetir o que ouve, porque ouviu, porque foi ensinado assim, porque aprendeu assim. Bom dia. Bom dia, Carlos. Tudo bom? Porque a tradição diz assim, mas você não vai lá averiguar se de fato aquilo que você aprendeu, se você diz que sabe, está certo. Sabe?
Aí diz o que aqui? Tão somente ser firme e corajoso de fato, para teres cuidado de agir segundo a lei que te ordenou meu servo Moisés, não te aparte dela nem para a direita nem para a esquerda, para que triunfes em toda a tua realização. Olha o que ele diz mais no versículo 8. Que o livro desta lei esteja sempre em seus lábios, medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de agir segundo como nele está escrito. O que é meditar? Meditar é você ler recitando, para você ter mais facilidade de assimilar o assunto. E diz assim, ó: assim serás bem sucedido nas tuas realizações e alcançarás êxito. Outro dia eu vi um vídeo que uma menina postou no YouTube falando que Ezequias, ele foi curado por Deus porque ele fez um concerto com Deus, porque ele estava, em pecado, e ele fez um concerto com Deus. Antes disso eu tinha pesquisado, fui lá estudar o livro de Crônicas, Reis e Isaías, onde cita a vida de Ezequias, toda a vida de Ezequias, e onde fala, que ele adoeceu. Quando você averigua, você vai ver que Ezequias trouxe todo Judá e até Efraim, Israel, as 10 tribos meia, para poder voltar a adorar a Deus. Ele restaurou o templo, restaurou a ordem do clero e começou até a pregoar a Páscoa, uma coisa que não tinha feito há muito tempo, que não ocorria há muito tempo. E depois dele fazer todo aquele concerto, ali, depois de organizar toda a nação e todo o clero, restaurar o templo, ele agora, na hora de usufruir, nem filho ele tinha ainda. Aí ele adoece. E está lá escrito, gente, no texto, quando Isaías fala a Ezequias que era para ele organizar a casa. O que quer dizer aquela casa ali, o termo casa ali? Olha o que Josué diz: eu e minha casa. Será que eu e meu coração que ele está falando? Casa ali, gente, quer dizer família, o reino, aquelas coisas que ele tem e que está sob os seus cuidados. Organiza tudo que tu tens, entendeu? E porque você vai morrer. Tá lá pode ir lá. O pecado de Ezequias, parte 2, Fernandes esclarecimento, que você vai ver o vídeo, que eu não vou explicar aqui de novo, uma coisa que já está feita. Então diz que quando Isaías sai, está escrito, eu vou ler aqui para vocês. Ezequias vira para a parede e olha as palavras de Ezequias que ele fala. Está escrito: por aquele tempo adoeceu Ezequias de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, veio procurar e disse-lhe: assim diz o Senhor, dá as tuas últimas ordens à tua casa. Aqui a versão está melhor que a Bíblia de Jerusalém. Dá as últimas ordens à tua casa, porque hás de morrer, não te recuperarás. Ezequias voltou-se para a parede, orou a Yahvé e disse: Senhor, lembra-te de que tenho andado na tua presença com fidelidade de coração inteiro e fiz o que é agradável aos teus olhos. E Ezequias verteu abundante lágrimas. Como é que esse cara estava em pecado? Aí a menina postou lá, achamos que Ezequias fez um concerto por Deus antes. Me mostra onde é que está escrito isso. Então, gente, bem-aventurado, em primeiro lugar, é o que lê alto. Como eu disse, é aquele, era mania isso, um ara alto, que a gente chama aqui de pregador, no reino, ou então em alguma organização importante. Ele recebia as cartas, as proclamações, as conclamações, analisava, que ele tinha que saber ler bem e escrever para ter coordenação textual, compreender o que estava escrito, para depois ele ler, abrir o pergaminho e falava ali de forma clara, que todo entendia, não acrescentava nem diminuía. Então, aqui está dizendo, aquele que estará reproduzindo, que estará lendo alto, fidedignamente, como está escrito. Aí diz também que ius caí roi acuontes, e os que escutam, tus logos tes profeteias, as palavras da profecia.
caiterontes, e guardando, tais enalte gegramena, as coisas que nela estão escritas. Veja bem, é o que nela está escrita. Rogar kairos egos, porque próximo está o tempo. Gente, é as coisas que está escrito dentro dela, não é a minha imaginação. O problema todo é que nós gostamos muito de, imaginar. Só que Pedro ele faz um alerta muito importante, gente. Quando Pedro escreve a sua segunda carta, ele escreve de forma enérgica. Porque tinha muitas pessoas pregando muita heresia. Pode ler 2 Pedro, mas tem muita gente que não vai entender, né? Infelizmente. Pedro ele escreve a segunda carta, assim como Paulo escreve só a segunda carta aos Coríntios. E ele começa a falar de forma enérgica. Olha o que ele diz aqui, ó. 2 Pedro, capítulo 1, verso 2. Também temos por mais firme a palavra dos profetas, as quais fazer bem em recorrer. O que é recorrer, gente? É aquilo que você já leu e você vai ler de novo. Entendeu? Sempre você está ali, ó, reanalisando, analisando e reanalisando, analisando e reanalisando, para saber de fato o que diz e não falar bobagem. Temos também por mais firme a palavra dos profetas, as quais fazer bem recorrer, como a luz que brilha em lugar escuro, até que raie o dia e surja a estrela d'alva em nossos corações. Antes de mais nada, saber isto, que nenhuma profecia da Escritura resulta de interpretação particular, pois que a profecia jamais veio por vontade humana, mas os homens impelidos pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. E olhe, a carta, né, o que está escrito lá em Isaías 38 e o que está escrito lá, se eu não me engano, é 2 Reis 18 ao 20 e lá 2 Crônicas, se eu não me engano, acho que é do capítulo 29 até o 31, não é de difícil compreensão não, gente. Pedro fala aqui, ó: assim, visto que dessa esperança esforçai-vos ardorosamente para que ele vos encontre em paz, vivendo vida sem mácula e irrepreensível. Considerai a longanimidade de nosso Senhor como a salvação, conforme também nosso irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Isto mesmo faz em suas cartas, ao falar nela desse tema. É verdade que em suas cartas se encontram alguns pontos difíceis de entender, que os ignorantes e vacilantes torcem, como fazem com as demais escrituras, para a sua própria perdição. Tem pessoas até que não têm mal intenção. A intenção é boa, só que boa intenção não basta só, gente. Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 2 que nós precisamos saber manusear corretamente a palavra da verdade. O texto grego diz literalmente cortar de forma correta, né? É como se você tivesse que dividir, cortar direitinho a fatia para cada um segundo a sua necessidade. Que literalmente quer dizer distribuir corretamente. Então as pessoas pegam, né, algum texto, porque aprendeu assim, né? Põe a tua casa em ordem, o que é? Ezequias estava desconcertado. Imagine se soubesse de muitas coisas, muitos enxertos que tem na palavra, como João capítulo 7, do 53 até João 8, versículo 11. Aquilo ali é um enxerto. Entre muitas outras coisas que você não está preparado para ouvir de fato, né? Então, gente, vamos ter muito cuidado em querer pôr a nossa ideia na Bíblia. Nós precisamos tirar a ideia bíblica para fundamentar a nossa ideia. Porque isso aqui, gente, isso aqui não é um livro religioso. Isso aqui é a nossa Constituição Celestial que foi nos dada. E nós precisamos seguir essa lei, essa regra, essa determinação. João capítulo 14, verso 23. Aquele que tem os meus mandamentos e os observa, os obedece, esse é o que me ama, será amado por meu Pai, e eu e meu Pai viremos para ele e faremos nele morada. Lucas 6,47. Todo aquele que vem até mim e escuta essas minhas palavras e as põe em prática,
não é o que eu acho, não é o costume da minha denominação, da instituição. Porque isso aí, gente, é o que o romanismo faz. Quem manda é a igreja, não é a palavra. O que rege é o costume, é o dogma. Os bons costumes, gente, é bom, mas temos que ter cuidado para não cair no que está escrito em Isaías 29 e Mateus 15. O que é que está escrito em Isaías 29, 13? Eu já estou encerrando, para não ficar muito grande. Diz assim, ó. Olha o que diz aqui, ó. O Senhor disse: visto que este povo chega junto a mim com palavras e me glorifica com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e a sua reverência para comigo não passa de mandamento humano, de coisa aprendida por rotina, que é o costumeiro, entendeu? A sua reverência para comigo não passa de mandamento humano, de coisa aprendida por rotina. Essa versão aqui de Jerusalém, pode ser que na sua versão seja diferente. O que me resta é continuar a assustar esse povo com prodígio e maravilha. A sabedoria dos sábios perecerá e o entendimento dos seus entendidos se desfará. A gente prefere mais a mentira do que a verdade, né? O que a gente acha, eu acho, não, eu penso, não, na minha opinião. Que opinião, gente? João capítulo 4, versículo 24, o Senhor Jesus disse: o meu alimento é fazer a vontade de meu Pai, e executou a obra que Ele mandou. Quando ele estava no Monte de Oliveira, ele disse: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Se não, seja feita não a minha, mas a tua vontade. A gente fala isso de boca. E Jesus, gente, ele tinha que cumprir toda a justiça, toda a lei. Tinha que viver segundo a lei. E a gente fica inventando moda. Olha o que diz aqui Isaías capítulo 15 de Mateus, para acabar. Nesse tempo chegaram Jesus aos fariseus e escribas, vindo a Jerusalém, e disseram: por que os teus discípulos violam a tradição dos antigos? Ah, gente, que é estranho, né? Esse costume, a gente não tem esse costume. A gente não tem, né, esse costume. Cheio de coisa, pelo amor de Deus, gente. Essas coisas com o uso perece. O exercício corporal, não está falando de fazer academia nem de brincar de bola não, gente. O exercício fala da prática tradicional, cultural. Entendeu? O costume, a tradição. O exercício corporal para pouco presta. Mas a piedade para tudo é proveitoso. O que é piedade, gente? É o ato de respeitar